Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Sebastião Marques. Ontem o nosso irmão que fez a palestra lembrou bem das parábolas de Jesus, que ele sempre faz uma referência das coisas que nos envolvem para facilitar o nosso entendimento. E há 2000 anos ele trouxe esses ensinamentos. Como a água mole em pedra dura, né? Bater mesmo devagarinho para furar, que seria o nosso entendimento aos poucos. E nós lembramos daquela parábola do semeador, né? Quando ele disse que um semeador saiu a semear. E saiu jogando semente por longo do caminho. E a semente que caiu num solo ruim, ela não frutificou. Só a semente que caiu numa terra boa, que seria a terra do nosso coração. E nós vemos que em todas as parábolas de Jesus, ele faz essa correlação com as coisas naturais para o nosso entendimento. Eu achei isso assim muito oportuno nós tocarmos nesse assunto. E nessa lição de hoje, ele fala desse cenáculo mobilado. Esse cenáculo seria um local de oração, um local de prece, igual aquele local da Sexta Ceia que Jesus reuniu os discípulos, né, para falar os seus ensinamentos. Só que esse cenáculo, para nós, como a gente pode ver a face da natureza, observando que o homem, todo dia, como se fosse em automático, ele levanta, ele toma café, a preocupação dele é limpar a casa, limpar os móveis, arrumar as paredes, ótimo, né? Nós precisamos também disso. Mas não é só isso, né? Isso é automático que nós fazemos. Mas nós temos que lembrar desse preparo nosso para a espiritualidade. Porque nós não somos só matéria, né? Nós somos espíritos. E quando nós chegar a nossa partida, o que nós vamos levar? Né? Dessa preparação que Jesus quer de nós. E nós sabemos que é para todo mundo. Quando a gente visita um hospital, que a gente vê aquelas UTIs cheias, a gente fala, meu Deus do céu, é esse aqui o final do homem mesmo? É tudo ali, esperando, às vezes, a maioria não retorna. Então, é uma realidade, né? Nós também vamos passar por algum processo. Não tem outro jeito. Quem não morrer de novo, né, de velho, não vai escapar. Claro que não é para nós ficarmos colocando isso na nossa cabeça. É para nós lembrarmos da nossa preparação, que hoje ele está chamando a atenção. E ele diz que essa nossa vida, nós ficamos muito preocupados, né, com o alimento, né, dormimos, levantamos, comemos, né? E não é só isso. Né? Não é só isso. Temos que lembrar dos ensinamentos que Jesus nos pede, porque essa reencarnação que Jesus nos deu é mais uma oportunidade de aprendizado, de abandonarmos o orgulho, a vaidade, o egoísmo, de olhar o nosso próximo como irmão, tentando ajudar. Nós sabemos que não é sempre que nós estamos em condições de ajudar, mas uma orientação, um até logo. Nós que moramos numa cidade igual a Brasília, muito grande, e nós vemos pessoas perdidas nas paradas de ônibus, querendo uma orientação de onde vão, como é que eu pego uma condução, para onde eu vou. E às vezes a gente não dá importância a isso. São coisas pequenas do nosso dia a dia. É o nosso vizinho que tem uma semana que nós não vemos. O que aconteceu? Ele estará doente, estará precisando de alguma outra coisa. Coisas pequenas, ele não vai nem pedir dinheiro, nem vai pedir aquilo que nós não podemos dar. Mas é essa preparação também que nós temos que ter preocupação. Muitas das vezes, o cuidar do corpo é importante, como diz o capítulo 16 do Evangelho, porque ele é o combustível, né? Ele é o cativeiro, a alma é cativeiro da carne. Então a alma precisa desse corpo bem conservado, bem cuidado também. Né? E daí a gente vai vendo que a evolução do nosso planeta, a evolução das informações que chegam para nós, nessa preparação do corpo, olha,
não come muito açúcar, porque vai ter diabetes, ela vai ter um compromisso sério para o seu corpo. Olha, o consumo exagerado de óleo, né, de gordura, faz mal para o organismo. E aí sim vai em todas as outras coisas. Isso é aprendizado para nós. Olha, o exercício é importante. Não adianta que nós ficarmos só deitados, porque o corpo também precisa desse exercício. A alma precisa desse corpo também. Mas não é só isso. Se isso ocorre na feição material da vida, que dirá na parte espiritual? Essa nossa preparação de fazer o melhor. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenário simbólico do coração. Embora não possua mudar de ideias diariamente, como acontece aos móveis da residência, dá-lhe novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando o desejo, melhorando sempre as qualidades estimadas que já possuem. Todos nós temos aquelas qualidades que nós devemos ativá-las, de fazer o melhor ao nosso alcance. Não podemos, não precisamos que ninguém nos diga o que fazer, nós sabemos. O homem simplesmente terrestre não tem a expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera por Jesus. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé. E aí dentro preparai em constante ascensão a nossa fé, né, o nosso eu interior, a nossa parte que só nós sabemos. Não precisa que ninguém aponte. Nós sabemos o que fazer. E também não adianta que nós peguemos o corpo e eu vou pagar uma penitência. Eu vou fazer uma maceração no meu corpo para me pagar a penitência. Não é isso que Jesus quer de nós. Ele quer essa transformação interior. E quando nós olhamos os capítulos da Bíblia, a gente vê que em algumas fases eles são repetidos. Mas é de propósito, para que nós possamos ter essa necessidade de estar repensando as coisas. Aqui mesmo a gente vê palestras repetidas. Não do mesmo capítulo, mas o assunto acaba sendo o mesmo. Para que nós cheguemos, àquele entendimento de raciocinar o que precisamos fazer nessa presente reencarnação. E aí nós temos um livre-arbítrio. Não podemos culpar ninguém daquilo que nós não fizemos. E aí nós pensamos, eu vou morar no interior, na roça, porque aí eu não vou ver ninguém para estar me pedindo as coisas. Mas já nos informaram, a espiritualidade superior, que não adianta. Eu tenho que ficar aqui mesmo, no meio das pessoas, para eu saber ter tolerância, paciência e também um coração aberto para ajudar, coração aberto da paciência, daquele amor fraterno, daquele amor que antes que o irmão nos peça, nós já estamos sabendo o que ele está precisando. E nós vamos ver isso em qualquer situação. Às vezes já está no local de pagar uma passagem, a gente está vendo ali o irmão não tem dinheiro para pagar a passagem. E às vezes nós temos sobrando. Por que aquela iniciativa não é nossa? Porque só dando que se recebe mesmo. Deus já nos fala que é essa nossa atitude que vai fazer a diferença. Quando nós falamos das palavras de Jesus, eu me lembrei de uma passagem do homem de bem, que ele diz o seguinte, um capítulo do Evangelho Espírita também. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo que queria que nos fizesse por ele. É a nossa caminhada, Nós pensamos que nada está nos observando. Estamos sim sendo observados. Jesus nos observa para que possa verificar a nossa mudança.
sabedoria, justiça e bondade. Sabe que nada acontece sem permissão e submete a sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepção, são provas ou expiações e aceita sem lamentação. O homem possui do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. É uma relação do que o homem de bem pode se transformar. Mas não é só isso. É esse nosso esforço diário. E nós, quando estamos em dificuldade, Jesus não está me vendo. Jesus não existe. Jesus só gosta dos ricos. Jesus não olha para os pobres. Costumamos reclamar sempre, sem verificar o que podemos fazer para mudar a nossa trajetória de vida. Nesse caminho que Jesus nos ensinou, fazendo o bem, porque Ele fala que é dando que se recebe, como aquela oração de São Francisco de Assis, e não tem outro caminho. Tem uma passagem do livro Jesus no Lar, muito interessante, é a resposta celeste. Um instrutor do mandamento divino diz que ia em missão de uma aldeia para outra. Como era à noite, naquele período não tinha relógio, né? Ninguém tinha transporte, e era longe o caminho que ele ia. E começou a anoitecer e ele procurou um lugar para se abrigar. Só que no primeiro lugar que ele escolheu, ele não pôde ficar, porque tinha muitas vespas. Ele falou, pronto, Jesus me abandonou. O que eu posso agora? Onde eu posso me abrigar? E continuou o seu caminho. Aí ele viu uma passagem, uma ponte, e falou, olha, do outro lado, está vendo de noite, ali vai dar para me passar e me abrigar. Só que a ponte caiu, e ele não pôde atravessar. Continuou o seu caminho. E viu uma árvore de um tronco bem grande, e ele falou, eu aqui posso me abrigar. E veio a ventania e derrubou essa árvore. Ele falou, pronto, Jesus me abandonou. Continuou o seu caminho, mesmo na chuva, e encontrou um casebre desse do interior e falou, aqui eu vou ter pouso. E pediu, bateu na porta, e o dono falou, não posso acolher pessoas estranhas. Aí ele falou, o que eu vou fazer? Procurou um lugar perto ali da cerca e ficou até amanhecer o dia. À noite, né, antes do dia amanhecer, ele viu barulho, confusão, e ele falou, amanhã eu vou ver o que aconteceu. Só que ladrões entraram nessa casinha e matou os moradores todos. Ele falou, poxa, e agora? Né? Jesus estava livrando ele de todos aqueles atropellos. E ele foi verificar o caminho estava errado. Aí ele foi retornar para pegar o caminho certo. Aí ele caiu em si e falou, Jesus estava comigo, não me deixou passar nenhuma dessas torpezas. E isso acontece conosco. Toda situação que nós passamos, nos achamos abandonados por Deus. Nem observamos que Deus está nos livrando de um mal maior. Mas a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. E Ele, em todas as situações, está nos livrando do mal. É o nosso Pai, né? Jesus é o nosso irmão, enviado por Deus, nosso Pai, querendo o melhor de nós. Só que nós não vemos essa situação. E continuamos na perda, né? na teima de fazer errado, de desejar mal ao próximo, de não olhar para lado nenhum, de discriminar todo mundo, de não ajudar ninguém, principalmente em cidade grande, nós sabemos que acontece muito isso, nós temos que corrigir isso. Porque se nós viemos, se Deus colocou para que nós morássemos numa cidade grande, é porque nós temos condições de aqui viver e fazer o melhor. Fácil? Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas se é essa a nossa prova, se é essa a nossa expiação, que vamos erguer a nossa cabeça e pedir a Deus para nos ajudar.
para que nós sejamos mais irmãos uns dos outros, fazendo o melhor que estiver no nosso alcance. Porque cada um de nós tem talentos. Um tem talentos, se Deus desse os mesmos talentos para todos nós, seria pior. Porque aí mesmo que nós não íamos ser irmãos. Eu não ia precisar de que fizesse a minha roupa, que fizesse o meu pão. E aí vai uma porção de coisa. Então Deus deu a cada um de nós um talento. Um sabe fazer pão, outro sabe cozinhar, outro sabe ser médico, outro sabe ser mecânico, e um vai ajudando o outro. Interessante? Que coisa boa. Então, volta e meia, eu estou precisando dos outros. Eu não sei fazer tudo. E isso é bom, para que nós vejamos que podemos ver o que é o nosso talento e ajudar aquele irmão que está precisando. Observemos na nossa sociedade muitas pessoas endividadas, sofrendo, porque não sabem trabalhar o dinheiro, não sabem se organizar com as suas finanças. Mas tem gente que sabe. Então essa pessoa que sabe precisa despertar para esse olhar e falar, eu vou ajudar, vou orientar como é que ele tem que fazer. Eu conheço uma pessoa, um jovem, ainda adolescente, ele diz sempre, todo mundo tem que guardar um dinheiro, todo mundo precisa, R$10, R$100, ele precisa guardar. Ele não pode sair gastando tudo que ele tem. E a gente vê que isso é nato do talento de uma pessoa, de orientar, de saber como trabalhar o dinheiro. Porque nós vemos pessoas fazer uma bagunça no dinheiro e daqui a pouco está até passando fome, porque não sabe trabalhar com dinheiro. E aí vai todas as outras coisas. Como se alimentar, quantas vezes alimentar no dia. Isso é informação. Outras pessoas já aprenderam isso e trazem isso com perfeição para nós. E nós vamos fazer dessa sociedade com amor, com carinho, para que nós possamos, cada um crescer junto para fazer o melhor. E nós precisamos, nós precisamos cair em si com essas situações para nós sairmos aqui dessa reencarnação melhores do que chegamos. Já estivemos aqui outras vezes e estamos novamente aqui para reparar alguma coisa, para aprender mais. Os ensinamentos espíritas nos informam que nós vamos aprender tudo um dia. Nós vamos aprender tudo um dia. Então, que nós aproveitemos essa passagem para aprender um pouco mais da nossa vida, do nosso caminhar. Quando nós viemos, quando nós estamos vindo com a casa espírita, muitas das vezes, sem até ter fé, às vezes sem nem acreditar que possamos sair daqui com aquela energia de ânimo. Às vezes não vai chegar para nós e cair o dinheiro do céu, mas aí vem uma orientação para a nossa vida diária. Se nós abrirmos os nossos corações para dizer, eu preciso mudar, eu preciso encarar minha vida diferente, eu preciso fazer o perdão daqueles que eu não perdoei, e assim nos reformando a dia a dia, para quando chegar, assim como a gente prepara, a lição fala que nós preparamos muito bem a nossa casa, é uma limpeza extraordinária. Os móveis, nossa, pode ser os mesmos, mas a gente está ali limpando todo dia. E a alma? O que nós precisamos fazer da alma, como essa passagem do homem de bem, procurando fazer o melhor. Somos nós os ganhadores, porque os irmãos amigos estão sempre do nosso lado, nos orientando, para que possamos fazer o melhor na nossa caminhada, para que possamos chegar no fim dessa jornada mais tranquilos, mais conscientes da nossa passagem, mas tudo certinho como deveria ser feito. Então que nós pensemos sempre de fazer o melhor. Se nós vemos para a casa espírita e trazemos todos esses irmãos que nos acompanharam, lembrando daqueles também que ficaram nos hospitais, como são muito aquela UTI
adoecer se nós não cuidarmos, a alma também. Se nós não cuidarmos agora, ela também vai adoecer. Então nós temos que fazer o possível para fazer essa mudança interior, fazendo melhor, gostando de nós, devemos gostar de nós primeiro, amar a nós, porque nós nos amando, nós vamos amar o próximo, nós vamos saber o que é melhor para o outro. Não é porque estejamos passando por algumas dificuldades, que vamos sair aí blasfemando contra Deus e chateado com tudo. Vamos ter força. As dificuldades também aparecem para que nós possamos sair dela, para que nós possamos ver o horizonte de saída. E foi assim com todos os descobridores do mundo. Eles chegaram a uma certa dificuldade e disseram, não, eu tenho que sair daqui. Como é que eu passo? Como é que eu faço para sair daqui? E foi pensando nessa forma de sair que conseguiram vários descobrimentos, assim, fantásticos. Então, a crise de tudo, ela não é ruim. Ela é um despertar para que nós tiremos o pé do chão e consigamos vislumbrar uma saída. Porque Deus, o Pai, Jesus, nosso irmão, trouxe os seus ensinamentos de muitos anos, de mais de 2000 anos. E como nós estamos falando aqui, cada capítulo da Bíblia, nós vemos que Emmanuel faz uma tradução bem próxima da que Jesus fazia, né? Uma tradução bem simples para o nosso entendimento, como ele fez na lição de hoje, comparando a sujeira da casa, né? Essa preocupação nossa de limpar a casa, aquela preocupação nossa de nós automaticamente dorme todo dia, aquela preocupação da alimentação. Então, essa mesma preocupação nós temos que ter com a alma. E a preocupação da alma é essa nossa reforma íntima, essa mudança interior, de fazer o melhor para nós e para o próximo que está do nosso lado. Ele é o melhorzinho que está do nosso lado, nós sabemos que nem sempre. É o companheiro da nossa casa, é o colega de trabalho. E aí, às vezes, a gente questiona, meu Deus, tinha que ser esse aqui, para sentar perto de mim? Não tinha outro, não, cara chato pra caramba. Mas é ele que vai aprender conosco a forma correta de viver, a forma correta de tratar o outro. Porque cada um de nós é professor naquilo que nós sabemos. Então, é a nossa paciência a teste. Que nós observarmos em toda parte que nós formos, a nossa paciência está em prova. No trânsito, então, né, nem se fala. É o vizinho, coloca um som alto e a gente tem que pensar 2 vezes a maneira de falar com ele, para que ele não se sinta ofendido. E se eu falar com jeito, se eu falar com carinho, ele vai entender o meu ponto de vista. Quem sabe tornarmos até amigos por causa daquela situação. Então, tudo é um momento de aprendizado na nossa vida. Então, que nós não percamos essa reencarnação com ódio, com vingança, com medo. Até o medo nos atrapalha. E o Evangelho fala que o medo não serviu de desculpa, não. Porque na parábola dos talentos, não sei se vocês lembram, que já foi falado, aquele que ganhou um talento ganhou 6, multiplicou. O outro ganhou mais 3, multiplicou. O que ganhou 1, enterrou. Ele enterrou com medo um talento. Não foi aceito a sua desculpa. Então, quer dizer, o medo também não serve de justificativa para nós. É a nossa força na frente, a nossa fé em Deus, e pegando o exemplo de Jesus, que nos trouxe tudo por parábola, trazendo essa tradução sempre comparada com alguma coisa que nós conhecemos. A palavra da semente, ele fala que a semente que caiu num chão duro não frutificou. A semente que caiu num solo bom e deu fruto, que é a semente que caiu no nosso coração. Então é essa a nossa trajetória de vida, a nossa trajetória de fazer o melhor. E quando a gente vem para a casa espírita, a gente está trazendo irmãozinho que também foi colocado para perto, para que nós pudéssemos ajudar. Eles também aprendem conosco a nossa forma de vida, a
a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, as nossas atitudes. Eles aprendem também, querem aprender. Então, quando a gente fala daquele talento, não é só para o enganado, né? Os enganados também estão na nossa retaguarda, querendo aprender conosco a nossa maneira de agir na vida. Que Deus misericordioso esteja conosco sempre e que todas as orientações recebidas nós vamos passar pelo nosso crivo. Não é preciso que nós aceite de pronto, dizer não, fulano falou, é lei. Não, vamos passar para o nosso crivo, chegar no nosso coração e repensar. Vou fazer isso? É certo? Para que nós possamos fazer o melhor dentro de nós. Que Deus nos abençoe.